senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Não nos pode deixar nessa semana de falar do resultado das eleições em todo o Brasil, na verdade, mas mais especificamente na nossa cidade, onde nós tivemos, né, uma grande vitória de um governo que vem fazendo um grande governo. E o reconhecimento pela população disso é muito bom de se ver e é muito bom de participar. Eu que desde o início desse governo tive a honra de ser convidado para ser o líder do governo na Câmara e que participei efetivamente desse processo, atuando como líder do governo e atuando como vereador que sou, com as minhas convicções, com as minhas ideias, fazendo, no meu entendimento, um serviço que o vereador precisa fazer para que a política se desenvolva e chegue até onde nós queremos chegar. A política, nós sabemos, né, e cada um entende a política de uma maneira em que pese ter os seus conceitos. Mas não pode se deixar de dizer que é uma forma de atuação diante de determinados temas, sejam públicos, sejam privados, sociais, econômicos, enfim. E, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas filiações partidárias, de acordo com a doutrina de cada partido, os políticos, ou, para mim, mais, poderia-se dizer, as pessoas fazendo política agem de uma forma ou de outra. A política ainda é tida como a arte de governar, como a arte da negociação, a fim de ajustar interesses, né? Tentando buscar o interesse da população, do local onde se vive. E nós temos visto que a população, ou grande parte da população, não vem concordando com a política que nós temos vivido. Mas não vem concordando com tantas outras coisas na vida da sociedade. Nós que vivemos uma sociedade, diria que extremamente de consumo, acabamos muitas vezes sendo consumidos por aquilo que achamos que vai nos trazer algum bem e muitas vezes não nos traz. E a política também serve para que possamos transformar essa sociedade. Aliás, a maior forma de transformação da sociedade é através da política, desde que realizada de forma séria, de forma responsável, com ética e com a moral. Sabemos que a ética são os princípios, as convicções que nós temos, e a moral, a prática desses princípios. Nessas eleições, tivemos aí grandes manifestações da população, acenando, inclusive, pela ausência, né, de grande parte da população nas eleições, a sua insatisfação. É uma forma também de fazer política, mas, lamentavelmente, não das melhores. Quanto mais participação, tenho certeza que mais nós podemos avançar, uma vez que desde que as pessoas coloquem as suas ideias, desde que as pessoas digam o que querem e digam aqui vem, né, nós, com certeza, conseguiríamos seguir um caminho melhor. Mas, infelizmente, nós tivemos um grande número de abstenções, grande número de votos nulos, né, e isso é ruim para a democracia, mas demonstra que a população que as pessoas estão cansadas da forma como a política vem sendo feita e dos caminhos que a política tem levado à condução de tantos e tantos
locais do nosso país. Muito se fala na corrupção, e há uma expressão que tem sido dita por aí, que a política não faz o candidato virar corrupto. Aliás, acho que a expressão que tem circulado é: a política não faz o candidato virar ladrão. Mas eu também, com a corrupção, a mesma coisa. Mas o voto faz, sim, o corrupto virar político. Então, quando nós escolhemos as pessoas, nós as conduzimos, e não apenas na política. Na verdade, a corrupção, não diria que é inerente ao homem, mas acabou ficando de uma forma que o homem, por ser livre, aliás, né, o único ser dotado desse dom, dessa virtude, né, da liberdade, o homem, por ser livre, por ter o livre-arbítrio, escolhe fazer o bem ou fazer o mal. E colhe as consequências. Mas quem elege, quem leva os homens, seja na política, seja na atividade privada, a cargos, a lugares de destaque e que dirigem a vida, seja, lógico que na área pública muito mais, mas também na área privada, acaba sofrendo as consequências da sua escolha. E aqueles que se negam a escolher acabam deixando que outros escolham. Então, no fundo, também não tem nem o direito de reclamar, porque não participaram do processo. E a participação é muito importante. A corrupção é histórica, nós sabemos, né? Desde que o Brasil foi fundado, por exemplo, no nosso caso específico, a corrupção acompanha não só os entes públicos, como os entes privados. É possível acabar com a corrupção? É difícil, mas é possível sim, porque, como eu disse, o homem é livre e precisa responder por as suas escolhas. É difícil porque, muitas vezes, o homem, porque vive egoisticamente, vive pensando muito mais em si do que na coletividade, acaba fazendo o que lhe é interessante, né? O que é melhor para si mesmo, e não é capaz de, muitas vezes, olhar para a frente, olhar para o outro. Por isso é que, para fazer política, e também, na verdade, para ser homem, nós precisamos de alguns valores que, muitas vezes, são esquecidos no dia a dia da nossa vida, como a integridade. É preciso que se tenha integridade para qualquer ato da vida humana, né? Não admitir a ruptura de condições que sustentam a nossa vida, ser íntegros. É preciso ter sinceridade, não ter duas caras. Me lembro uma piada que contam que o artista Juca Chaves, estando numa maca na sala de cirurgia, quando se aproxima o anestesista, lógico que com uma máscara, e ele diz para o anestesista: se tu fosse fazer coisa boa, não usaria máscara. Tá? Contando uma piada. E se o homem, quando o homem quer fazer coisas boas, não deve usar máscaras. E a política exige que nós não usemos máscaras, que sejamos nós mesmos. A humildade, que significa... a humildade não significa se abaixar. Tá? A humildade não significa... Humildade, muito pelo contrário, significa apenas reconhecer que todos os homens possuem a mesma dignidade, que todos nós, efetivamente, temos a mesma dignidade, que não significa até sermos iguais, porque todos temos também diferenças. A pluralidade, né, que é ser capaz de entender a diversidade em relação a qualquer situação. Há ideias, há possibilidades, há perspectivas
as situações pessoais, a raça, a cor, enfim, né, em todas as situações. E a solidariedade. A solidariedade que para muitos, né, vem de solidário, mas que vem também de sólido. Aquilo que impede que as situações da vida destruam a nossa dignidade, a nossa pessoa. Então, para, se mantendo sólido, ser capaz de compartilhar com os outros a sua vida, as suas ideias, as suas ações. A política exige também a solidariedade. Para que o homem não se deixe destruir facilmente pelos apelos que o mundo, diariamente, diuturnamente, acaba assediando, né, a pessoa, as famílias, as instituições, enfim, a todo o contexto em que o homem vive. Eu diria que, muito mais do que todas esses valores, muito mais do que todas essas virtudes, e o tempo se acaba, mas para concluir, então, eu diria que o amor resume todas essas virtudes, e se o homem efetivamente entendesse o que é o amor, o homem seria capaz, então, de viver com o seu semelhante, e é capaz, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se ensoberbece, não se orgulha com a injustiça, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Obrigado.